Todos bem, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós louvamos a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça que nos tem sustentado. Amém? Gosto muito de olhar, pastor Jair, saber que 1.000 caíram ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu estou aqui, bonzinho, bom pouco. E o Senhor tem nos sustentado. Amém? Estamos todos felizes com o Senhor? Graças a Deus. O Senhor está feliz conosco também? Essa, irmãos, é a pergunta que interessa no final das contas. Certa vez eu vi de uma pregação que eu estava ouvindo, a pessoa dizia assim: olha, todas as nossas perguntas vão ser respondidas quando nós estivermos diante de Deus. E ele disse assim, e eu tenho certeza que nós vamos morrer de vergonha de muitas respostas que nós vamos receber do Senhor. É no sentido de que muitas coisas, de repente, nós estivéssemos diante de Deus. Por que foi desse jeito? Ele, por conta disso. Foi melhor mesmo. A gente vai morrer de vergonha. Então, irmãos, nós não temos motivos para nos entristecermos com Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não darmos motivos para que Deus se entristeça com a gente. Amém? Nós queremos caminhar nesse lugar de agradar ao nome e à presença e à pessoa do nosso Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler nas suas mãos, vamos fazer a leitura do texto de hoje. Hoje, mais uma vez, nós vamos caminhar nesse lugar. Nós estamos no nosso 6º encontro, falando sobre um fogo que deve arder continuamente sobre o altar. E você já ouviu, irmãos, algumas boas mensagens a esse respeito, e hoje eu queria novamente bater nessa tecla. Por que, pastor Vitor, que a gente está falando tanto nessa tecla? Irmão, se eu perguntar assim, quem sabe quanto é 2 mais 2? A gente sabe? Agora, quantas vezes nós precisamos ouvir para saber isso? Será que foi uma vez só? 2 mais 2, já sei. Não. Então, algumas coisas, irmãos, algumas teclas precisam realmente ser batidas na nossa vida. E hoje eu não quero falar nada de novo, pastor Jair. Quero falar nada de novo, Berê. Eu quero falar de coisas que nós já ouvimos, mas algumas teclas que precisam ser batidas, para que o som fique mais nítido na nossa mente, para que aquilo fique mais claro no nosso coração, para que a gente tenha ainda mais convicção de entrar nesse lugar no Senhor. Então, o tema da nossa série de mensagens, a série de palavras, está baseado em Levítico capítulo 6, verso 13, que fala de um fogo que deve arder continuamente sobre o altar. E nós ouvimos ao longo desse período mensagens falando a respeito da qualidade do fogo, da importância do fogo. Nós já ouvimos mensagens falando a respeito da lenha, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas você que abriu aí sua Bíblia no livro de Levítico, pode pular para frente. Está vendo? Eu não falei para abrir, eu só falei que nós citamos esse texto. Foi ou não foi? Deus é testemunha. Nós vamos abrir o nosso livro hoje lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Esse aqui, irmãos, é o tema da nossa mensagem de hoje. O fogo arderá continuamente sobre o altar, do favor ao amor. Esse é o lugar que nós queremos entrar no Senhor nessa noite. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim, Gálatas 3, 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com que receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão.
prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Agora verso 21. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se estivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. E assim, a lei do nosso tutor foi até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém? Feche sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, consagrando a Ti, Deus querido, o nosso coração. Pai, nós já levantamos a Ti as nossas vozes, já levantamos a Ti as nossas mãos, apresentamos ao Senhor a nossa oferta, mas queremos dar agora, Senhor, a melhor e mais importante oferta de todas, que é um coração sincero e contrito na Tua presença. Oramos, Pai querido e amado, para que a Tua palavra, Senhor, ela vá de encontro à nossa vida, à nossa mente, e nos transforme, Pai querido, ainda mais a Sua imagem e semelhança. Mude, Senhor amado, o nosso caráter, o nosso coração e alinhe, Senhor amado, a nossa vida, a palavra do Teu Evangelho, para que estejamos, Senhor amado, cada dia mais prontos, cada dia mais preparados, cada dia mais aptos, Senhor amado, mais expertos nas práticas da Tua palavra e naquilo que ela nos ensina. Nós oramos, Pai, para que mais uma vez o Senhor testifique em nosso coração aquilo que já está no coração do Senhor. Se conosco, Pai querido e amado, e nos abençoe nessa noite, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Tome aí o seu assento, você que ainda está de pé. Eu quero falar por alguns minutos. E vai ser mesmo. Irmãos, aquele dali é o tema que eu escolhi para a nossa reflexão dessa noite. Ali tem dois homens conversando, ou à porta de uma residência. Um está encostado no umbral da porta e o outro está com um espetozinho na mão. E um pouco mais abaixo tem duas inscrições. A primeira delas, em branco, está escrito assim: o fogo arderá. Como, irmãos? O fogo continuamente sobre o altar. Isso é o que nós temos falado ao longo das últimas semanas. Mas eu coloquei também uma outra expressão abaixo dessa frase, está dizendo assim: do favor, entre aspas, ao amor. E é isso, irmãos, que nós precisamos trazer do Senhor para a nossa vida nessa noite. Nós lemos um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, em que Paulo começa chamando os seus ouvintes de insensatos. O que é uma pessoa insensata, irmãos? Uma pessoa insensata é aquela que não está tomando os cuidados mais elementares da vida. Quem atravessa uma rua de forma insensata, deduz que ele não teve nenhum trabalho de olhar para os dois lados.
Quem vai pegar uma panela inadvertidamente, sem tomar cuidado, não está sendo sensato, porque aquela panela pode estar quente. E dentre tantos outros exemplos que a gente poderia citar, se você deixa uma casa cheia de objetos cortantes perto de uma criança bem agitada, né, nas fases iniciais, isso também não é sensato. Então, quando a gente olha para Paulo falando que aqueles ouvintes dele eram pessoas insensatas, a gente poderia pensar em vários tipos de insensatez. Mas a gente não precisa ter esse trabalho, porque a própria carta de Paulo aos Gálatas fala que tipo de insensatez eles estavam praticando. Mais precisamente nesse capítulo que nós lemos, Paulo está explicando para os seus ouvintes, chamando eles para um arrazoamento. Assim, gente, vamos parar para pensar aqui entre nós. Vamos conversar aqui entre nós. E se você olhar a tônica da carta aos Gálatas, é nesse sentido. Vem cá, gente, vamos conversar. Poxa vida, eu estive aí na Galácia, eu preguei a palavra para vocês, apresentei um evangelho simples, uma palavra límpida, sem muito flu-flu, sem muito perequeteio. Eu expliquei para vocês, expus Cristo crucificado. Eu resumi todo o Antigo Testamento naquilo para quem o Antigo Testamento apontava, que era Cristo crucificado. Foi esse Jesus que eu apresentei para vocês. Acontece, irmãos, que quando Paulo prega para eles, Paulo já tinha deixado uma ressalva. Olha, fique de butuca acesa, de olho aberto, fique ligado, porque esse é o evangelho genuíno. E agora, um tempo depois, quando ele escreve, ele fala assim, gente, eu estou admirado, como que em tão pouco tempo vocês abandonaram a mensagem que eu apresentei para vocês, o evangelho genuíno, puro, simples, para voltar para um outro evangelho. Ele fala assim, o qual na verdade não é outro evangelho, porque não existe outro, só existe esse evangelho que eu preguei. Ele diz assim, ó, então, se vier alguém em algum outro momento, com uma outra mensagem, com outro evangelho, seja anátema, maldito do Senhor. Tem algumas religiões que nasceram de um evangelho trazido por um anjo. Poxa, Paulo já estava falando, cara. Já estava falando. Olha, eu digo mais, mesmo se eu, semana que vem, mudar de ideia e vir apresentar um outro evangelho, não aceite. Então é nesse tom que Paulo vai tratando com seus ouvintes, com os irmãos da Galácia. E aí quando ele chega no capítulo 3, ele fala assim, olha, gente, eu que apresentei para vocês o evangelho de liberdade. Irmãos, Cristo nos resgatou para sermos livres, amém? Você é livre no Senhor. Então ele está falando assim, vocês aceitaram a fé de uma maneira sem peso, sem muitas amarras. Agora, por que vocês estão abandonando essa fé que é pura, que é simples, esse evangelho que vocês receberam pelo Espírito, e estão voltando a práticas que não fazem parte da vida de vocês? E não é que não fazem parte mais, porque nunca fizeram. Os Gálatas eram gentios, eles não foram judeus do Antigo Testamento. Eles eram gentios, que já conheceram o evangelho sem aquele monte de ritual. Só que todo lugar, depois que Paulo ia pregava. Um tempo depois vinham os judaizantes. O que eram os judaizantes? Aqueles que tentavam impor as práticas dos judeus. Não, vocês estão aí aceitando a palavra, mas vocês já circuncidaram? Vocês estão guardando o sábado? E aí havia aquelas pessoas que vinham depois de Paulo, tentando reformar o que Paulo tinha ensinado. Então Paulo vem falando para eles, olha gente, eu estou pasmado que vocês estão abandonando uma vida de liberdade para querer voltar para uma vida de cumprimento de ritos. Por quê? Porque os judaizantes falavam assim, olha, não pode ser tão simples assim a fé. Vocês precisam obedecer rigorosamente os preceitos da lei. Por isso, nesse capítulo que nós lemos, Paulo vem fazendo esse contraste entre a lei e a promessa. Mas, gente, por acaso foi pela lei, pela prática da lei, que vocês receberam o evangelho? E ele estende mais, por acaso Abraão foi chamado de amigo de Deus, o pai da fé, porque ele cumpriu alguma lei? E se você for ler o capítulo todo, ele fala assim, não, porque Abraão viveu 430 anos antes da lei.
Abraão nem sabia que tinha lei, mas ele tinha fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão vem fazendo Paulo vem trazendo esse contraste. Ele falou assim, olha, essa lei toda que a gente está vendo aqui, ela teve uma finalidade, a finalidade dela foi cumprida, porque agora chegou Jesus, que era aquele para quem a lei apontava. E aí quando a gente lê o verso 21, porque a gente vai ler no texto, parece que ele vai desmerecendo a lei. Não, a lei já cumpriu, gente. A gente não precisa mais praticar a lei, porque não é pela prática da lei. Aí fala assim, então a lei não tem serventia? A lei está trabalhando contra a promessa? Ela é inútil? É de maneira nenhuma. Aí ele vai apresentar por que a lei foi dada. Assim, a lei serviu de aio. Tinha alguma Bíblia que estava aio aí, irmãos? Aio. Você não sabe o que é aio? Aio não é aquele negócio que nós põe na salada, não, aio. Aio não é que a gente corta junto com a cebola, não. Aio, irmão, alguma Bíblia, a minha já está até diferente, a minha está como tutor. Aio era um servo, um escravo, um funcionário, que era responsável pela disciplina e segurança da criança, do jovem, até ele chegar na maioridade. Era alguém que conduzia. Não, cuidado aí, olha a faca, vai cair aqui não. Então, aquele funcionário, aquele servo que tinha esse nome de aio, ele vinha conduzindo aquela criança até ela chegar a uma fase em que ela conseguia entender e discernir perigos por si só. Então essa era a função do aio, desse funcionário, desse servo. Então quando Paulo fala isso, ele fala assim, olha, a lei serviu como esse servo, te falando onde você não podia ir, falando o que você não podia fazer, falando para você tomar cuidado com algumas coisas. Para quê? Para que ela pudesse te conduzir em segurança até Cristo. Mas quando Cristo chegou, já não tem mais necessidade do tutor. É isso que Paulo está falando. Então ele começa a falar para os seus ouvintes, olha, todas aquelas ordenanças, elas tinham um objetivo, qual? Apontar para aquele em quem se cumpriria a promessa, que é Jesus. Uma vez que ele já chegou, a gente já não precisa mais fazer as mesmas coisas, praticar as mesmas coisas, da mesma maneira, da mesma forma. O que isso mostra para nós, irmãos? O que Paulo estava querendo dizer? Olha, o aio, o tutor, que Paulo está comparando à lei, ela é muito útil quando nós estamos lidando com meninos, com crianças. Porque esses que ainda são meninos e crianças, eles precisam, não faz isso, não vai lá, tem uma escada, bota barreirinha, tem uma janela no segundo andar, bota telinha, porque a gente está lidando com criança. Mas depois que chega uma certa altura, fala assim, agora já não precisa mais, pode tirar. Porque quando chega um amadurecimento, aquele aio, aquele conjunto de regras, ele pode ser deixado de lado, se houver o amadurecimento. Irmãos, alguém que cria filho para ele ser eternamente filho, pititinho? Não estou falando de deixar de ser filho, mas ser eternamente dependente dos pais? Não. A tendência é que, à medida que o tempo vai passando, os pais vão preparando os filhos para conseguirem se virar sozinhos. Quando é muito pequenininho, você coloca o cercadinho na escada, porque ele não tem noção do perigo. Mas quando ele é mais velho, ele já tem noção do perigo, você pode tirar o cercadinho, faz sentido? Então é isso que Paulo está dizendo, olha, essas coisas, elas serviram para nos instruir. E não é dizer, irmãos, que a lei perde a validade quando a gente cresce. Não é que a lei perde a validade, é que agora nós já olhamos para a lei com outro olhar. Nós já olhamos para aquelas ordenanças não da mesma forma, mas olhamos de uma outra forma, com o olhar de quem já amadureceu. Esse é o objetivo da coisa. Agora, quando é que eu posso olhar para a lei dessa forma, seu Vitor? Quando eu já consegui amadurecer. Porque se eu não tiver amadurecido, eu vou ter 50 anos de idade e vai ter que ficar o cercadinho na escada. A tela na janela, protetor de silicone nas portas para não bater e não prender meu dedinho. Os porta-retratos da casa tudo deitado, para não quebrar. Agora, se eu amadureci, eu passo a entrar em outros lugares no Senhor. Capítulo 4 diz assim, do verso 1 até o 7, olha só. Digo, porém, que enquanto o herdeiro for menor de idade, for menino, ele não difere em nada de um escravo,
mesmo sendo dono de tudo. Está falando do herdeiro. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir, ou de redimir aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E ele continua. E porque vocês são filhos, quantos são filhos aqui? Porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Assim nós já não somos mais escravos, mas filhos. E por sermos filhos, Deus também nos tornou herdeiros. Então você é filho, você é filha, você é herdeiro, herdeira. Mas se o herdeiro for menino, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. Não tem diferença. Então, quando nós olhamos para a palavra, para aquilo que Paulo está nos trazendo nesse texto, para o convite que ele está nos fazendo de alcançarmos esse lugar de entendimento, nós vamos olhar para aquele tema, que é o tema da nossa série de mensagens, que é também o tema anual, o tema da nossa igreja, que é o fogo arderá, deverá arder continuamente sobre o altar. Nós já não vamos mais olhar para aquilo dali com o olhar de quem ainda é escravo. Nós precisamos olhar para aquilo com o olhar de quem já é filho. Amém? Amém? Vamos entender isso. Diz lá Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Lá atrás, irmãos, quando Deus dá essa ordenança, Ele dá essa ordenança no conjunto de várias outras ordenanças que estavam relacionadas à construção do tabernáculo. Deus falou como os móveis deveriam ser, Deus falou de que maneira que eles deveriam ficar dispostos, Deus falou a finalidade deles, estava tudo descrito ali. Quando chegou no altar de sacrifício, ele falou assim: olha, esse altar deverá arder continuamente. O fogo ele não deve se apagar. Não é isso que a gente leu no texto? A gente já explicou várias vezes? Pois bem, para pensar, irmãos. Era fácil o que Deus pediu para ser feito? Eu lembro quando eu falei da outra vez do exemplo do Largados e Pelados. Não sei quem já assistiu aqui. Largados e Pelados, eles chegam lá sozinhos naquela ilha, literalmente largados. Não, de repente nem tão largados, mas literalmente pelados. E eles têm algumas preocupações fundamentais: arrumar alimento, arrumar o abrigo, e tem uma preocupação tão importante quanto, que é produzir fogo. Porque o fogo vai servir para poder ferver a água, vai servir para poder assar lá o calanguinho que eles acharem, vai servir para poder espantar os mosquitos, os insetos. Em alguns episódios eles nem conseguem fazer fogo, e a falta do fogo gera atrito entre os parceiros, porque não tem fogo. Mas em outros episódios eles fazem fogo muito tranquilamente. Nossa, nós temos fogo, aleluia, que maravilha, quase faz um culto ali em homenagem ao fogo. Só tem um problema: uma vez que o fogo está aceso, o fogo, irmãos, ele precisa ser nutrido, mantido. E aí você vê agora uma outra briga, uma outra peleja entre os participantes: como fazer o fogo ficar aceso? E às vezes, pelo fato de ficar sem comida, uns estão, estou meio cansado, eu quero ficar só dormindo, porque às vezes durante a noite eles não conseguem dormir, por causa de muito inseto, eles querem dormir de dia. Mas de dia é a hora de buscar a lenha, para botar no fogo. E aí começa a criar uma animosidade entre os participantes: porque eu estou aqui buscando lenha, você não quer fazer nada? Aí então o outro fala assim: então eu vou. Aí o cara vai com muito sacrifício lá buscar lenha, e quando volta o fogo apagou, porque aquele que estava lá olhando pegou no sono. Então, irmãos, manter o fogo aceso não é para qualquer um, é difícil. E Deus, mesmo sabendo que é difícil, falou assim: olha, o fogo não pode apagar. E como é que vai fazer? Não sei, mas toda manhã o sacerdote tem que se virar e colocar lenha no altar. Irmãos, não tinha uma madeireira do lado do tabernáculo. Onde é que eles arrumavam lenha? Tinha que cortar? Mas eles estavam onde? No deserto, eles não estavam num bosque do Líbano que tinha árvore por tudo lado. Tinha que procurar árvore, tinha que carregar as toras, os gravetos, a lenha, tinha que dar machadada na árvore, ou serrotinho, não sei, motosserra eu sei que não tinha. O que estou querendo, irmãos, trazer para a nossa reflexão é que era um processo custoso. Não era fácil assim,
Pode deixar comigo que eu vou manter a ceia. Não era só pegar lenha aqui e colocar lá. Não, tinha um trabalho para se manter o fogo aceso. Agora, quando a gente olha para um trabalho que precisa ser feito, irmãos, para pensar. Poucas árvores no deserto, talvez pisasse longe, calejando as mãos. Tinha que achar o ponto de equilíbrio, né? Assim, vou levar muita lenha hoje para poder ficar mais de boa amanhã? Ou eu vou levar só um pouquinho para mim não cansar? Outro ponto de equilíbrio que tinha que achar, assim, não posso ir muito longe, porque vai que eu estou indo muito longe buscar lenha e o fogo lá apaga. Eu tenho que ficar nesse equilíbrio. É difícil ou é fácil, irmãos? Difícil, não é? É complexo o processo. Pois é. Olha o que a palavra diz assim. A lei do Senhor. Era uma lei do Senhor manter o fogo aceso, sim ou não? Era a lei. Vocês falaram para nós que é difícil. Eu concordo também que é difícil. Mas o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Como pode, irmãos, ao mesmo tempo que uma tarefa que parece tão complexa, tão difícil, e a gente olha para a palavra e fala assim, isso que está parecendo tão difícil, não é pesado. E refrigera a alma, fortalece os seus ossos, ela vai te enriquecer, não vai te acrescentar dores. Como pode sair desse lugar ou desse ambiente em que a gente olha e é tão custoso manter a chama, para um lugar de olhar e ver que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores? Como eu posso parar de olhar para aquilo que Deus falou assim, faz isso, nossa, é tão difícil, para de fazer isso, mas é tão difícil, Senhor, não vai naquele lugar, mas eu não consigo, Deus, abandona esse pecado, Senhor, como eu posso sair desse lugar e entrar num lugar em que eu vou olhar e falar assim, a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a alma. Como eu posso fazer isso? É quando eu saio do favor e vou para o amor. Enquanto, irmãos, eles continuassem olhando aquilo apenas como uma obrigação, como algo a ser cumprido, de forma quase como cavalo, sabe que a gente bota aquele negocinho de cavalo? Como é que chama aquele negocinho? Como? Tapa-olho? Como é que é? Bota nos cavalos, não sabe o que é? Bota no cavalo assim, ó, para o cavalo andar. Viseira, tapa-olho, óculos de lado, sei lá, os irmãos sabem o que é, quem não gosta de botar de lado. Enquanto, irmãos, a gente não tirar esse negócio e permitir ao Senhor nos mostrar os seus mandamentos ou os seus preceitos de uma outra forma, a gente corre o risco de continuar olhando para aquilo que Deus está nos pedindo e falar assim, é tão custoso, é tão difícil esse negócio de manter a chama acesa, é tão difícil esse negócio de ler a palavra todo dia, de orar, de jejuar, vir na igreja, esse negócio é muito difícil. Se a gente não transicionar desse lugar para um outro ambiente, a gente vai continuar colocando dificuldade. E quanto mais dificuldade a gente coloca, mais empecilho a gente vai criar para cumprir aquilo que o Senhor tinha colocado. Por que a gente fala que é do amor, do favor ao amor? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai olhar para aquilo que Deus está pedindo para nós, e nós vamos considerar, quando fizermos, que estamos fazendo um favor para Deus. Tem gente que pensa que quando faz um jejum, é um favor que está fazendo para Deus. Que quando vai na igreja, estou fazendo um favor para Deus. Estou lendo a Bíblia, estou fazendo um favor aqui para Deus, afinal de contas estou pagando a minha cota. Não, cara, sai do favor e vai para o amor. Por quê? Porque era custoso, mas era um convite diário para andar com convicção e se manter na firmeza das ações. Eu coloquei assim, olha, é um convite à transição, sair da obrigação de manter a chama acesa para o prazer de manter a chama acesa. Muda o contexto? Tem um ditado no mundo secular, diz assim, faça aquilo que você gosta, ou trabalhe com aquilo que você gosta, que você não vai precisar trabalhar dia nenhum. Já viram essa expressão? Como se fosse assim, você vai todo dia com tanto prazer, com tanta alegria, que aquilo não vai nem ser um prazer. Eu falava isso quando eu dava aula de Proerd. Eu dava aula de Proerd, irmãos, e eu ria, eu contava história, aquele negócio todo. E eu pensava assim, gente, ainda estou recebendo para fazer isso. E era tranquilo, era bom demais.
era um trabalho cujo peso era menor do que o outro, porque eu encontrava amor naquilo que eu estava fazendo. Os irmãos entenderam? Então nós precisamos transicionar, irmãos, desse lugar de eu tenho que ir para o eu quero ir. Eu tenho que orar. Não. Eu quero orar. Eu tenho que ir na igreja. Não. Eu quero ir à igreja. Lembra de Davi? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando Davi, irmãos, estava no pecado, estava sentindo a ausência, ou estava sentindo falta do som da voz de Deus, ele falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor está bolado comigo, não me tira o reino, Deus, por favor. Não, ele não falou isso. Senhor, não me tira a riqueza, não me tira, não. Ele falou assim, Senhor, não me prives da sua presença, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Olha a preocupação dele, ele não queria só a obrigação, mas ele queria estar no lugar do amor, porque se ele está no lugar do amor, a gente transiciona e passa a viver de uma outra maneira. Quando Paulo falou para os Gálatas, olha, vocês estão deixando o evangelho puro e simples, o evangelho sem amarras que eu vos apresentei, para voltar às práticas da lei. Irmãos, tem muita coisa que está na lei aqui que a gente não tem uma obrigação de cumprir. Mas a gente faz muito bem. Vou dar um exemplo. Eu tenho 41 e minha esposa 41. Nós viajamos esse final de semana, cada um para um lado. Eu fui ficar lá na casa dos pais dela. E ela foi com as irmãs para Belo Horizonte. Ela chegou em casa hoje e falou assim, eu vou ligar para o meu pai para falar que eu cheguei. Irmãos, ela precisava ligar para dar satisfação? Precisava. Tinha que ligar. Mulher adulta, responsável, casada. Mas ela quis dar satisfação para o pai. Os irmãos entenderam a diferença? Então tem coisas, irmãos, que a gente não tem uma obrigação de fazer. Não é um trabalho. Mas se a gente enxerga de um outro lado, por um outro ponto de vista, até o prazer que nós encontramos, a nossa motivação muda. E quanto maior é a nossa motivação naquilo que a gente está fazendo, mais resultado a gente traz para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Antigamente tinha uma propaganda de um tempero, que a mulher estava lá toda preocupada na cozinha, fazendo tempero, e aquela comida gostosa, aí ela jogava um temperinho. Aí quando colocava na mesa, os outros comiam e falavam assim, nossa, está tão gostoso, mãe. Eu falei assim, é o que eu fiz com amor. Você lembra da propaganda? Ali havia um duplo sentido, irmãos. A gente sabia o que ela tinha colocado porque a propaganda era nesse objetivo. Mas quando ela falava para os que estavam à mesa, eu fiz com amor, todos se davam satisfeitos. Assim, realmente, quando faz com amor, muda o contexto. Então é para esse lugar, irmãos, que o Senhor quer nos conduzir. Para o lugar de quem já amadureceu. Para o lugar de quem sai do eu tenho que manter a chama acesa, para o eu quero manter a chama acesa. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus? Não. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Enquanto a gente caminhar no eu tenho que fazer, a gente corre o risco de ficar sempre preocupado com quem está tomando conta da nossa vida. Eu tenho que fazer. Por quê? Porque senão alguém vai falar, alguém vai brigar. Mas quando eu entro no lugar do eu quero fazer, eu posso estar sozinho na minha casa, sem ter que dar satisfação para ninguém. Posso estar num lugar onde ninguém está me vendo, mas eu quero agradar ao meu Senhor. Eu quero falar com Ele. Eu quero ler a palavra. Eu quero louvar a Ele. E se não fizer isso, ninguém vai ficar sabendo, não, mas eu quero. Os irmãos entendem o lugar para onde a palavra está nos convidando? E aí a gente olha para Romanos. Romanos diz assim, olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Romanos 15:4. Por quê? Porque quando Paulo escreve para os Gálatas, ele faz esse apelo. Olha, gente, vocês foram chamados para esse lugar de liberdade. E a lei, então? A lei não serve de nada? Claro que serve. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Para a gente ter onde se apoiar. A lei serviu de balizador. O que é um balizador, irmãos? Eu coloquei assim para nós pensarmos. Olha, a obrigação serve para nós de um balizador. O que é um balizador?
Pegar de exemplo de carro, sabe fazer baliza. Quem que dirige, irmãos? Fazer baliza. Fazer baliza não é você vir encostar o seu carro rente ao meio-fio? Não é isso? Porque ali tem um balizador, falando onde termina a pista de rolamento. Se for um espaço aberto desse aqui, não tem nada, você para o carro em qualquer lugar. Mas quando tem um lugar que marca um limite, onde você pode ir, onde você não pode ir, aquilo é uma baliza, um balizador. A obrigação serve como balizador para quem ainda não amadureceu. Quem não tem disciplina para acordar sozinho, botar o despertador 5 horas da manhã e falar assim, está na hora de levantar. Precisa da mãe lá e falar assim, fulano, já deu a hora, vamos fulano. Aí passa o cadinho, a mãe fala assim, vamos fulano, você vai perder a hora da aula. Porque ainda não teve a maturidade. Lembra da criancinha quando é pequena, que você vai dando comidinha na boca? Aí você briga para comer, vamos, come aí. Quem tem filho sabe como é que funciona, né, irmão? É uma peleja de horas. Come a comida. Mas aí aquela criança cresce. Você precisa ficar falando com ela? Come a comida. Não precisa. Você tirou dela aquela cobrança. Mas a responsabilidade dela comer continua a mesma? Sim ou não? Sim, irmãos. Ficar sem comida, uma criança sem comida faz mal, um adulto também ficar sem comida também faz mal. O que mudou? É que você tirou aquele peso de cobrança. Agora ele começa a entender a responsabilidade dele cuidar da saúde, dele se alimentar. Isso é a mesma coisa que rodinha em bicicleta. Você sabe quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente bota rodinha? Até a gente aprender, a gente vai ficar com a rodinha mesmo. E é natural, irmãos. O que não pode é um marmanjo de 50, 40 anos de idade andando na rua com rodinha de bicicleta. Não é esquisito? Você vai falar assim, esse cara não amadureceu. Você vai na piscina com aquelas boinhas de braço. Não amadureceu, cara. Então, irmãos, o Senhor está nos convidando para tirar as rodinhas da nossa bicicleta. Para tirar as boias do nosso braço. Pastor Vitor, se eu não souber nadar, você é maduro para saber entrar onde dá pé para você. E se eu tirar a tela da janela? Você é maduro para saber que tu não pode chegar lá na beirada. É para esse lugar que o Senhor quer nos chamar, irmãos. Irmãos, uma criancinha pequenininha fala assim, papá. Ah, que bonitinho, gente, falou papá, que medo. Aí 1 ano e meio, papá. Falou papá, que medo, gente. 2 anos, papá. 3 anos, papá. 4 anos, papá. Tá doente? Pode levar no médico, tá? É assim, né, irmãos? No momento, é bacana, é legalzinho, mas chega um certo ponto que já não dá mais. Então nós podemos escolher em que lugar nós queremos caminhar no Senhor. No lugar em que o Senhor vai confiar em nossas mãos coisas novas, revelações novas, diretrizes novas, alimento sólido, ou se a gente quer caminhar naquele lugar de, não, tem que dar só alimento molinho, porque a gente não pode chegar nesse lugar. Quantas coisas, irmãos, de repente nós estamos perdendo, porque a gente ainda não entrou nesse lugar no Senhor. Então o convite do Senhor para nós nessa noite é para que a gente comece a olhar para a chama do nosso coração com outro olhar. Eu não quero carregar uma obrigação de manter a chama. Irmãos, eu estou casado com a minha esposa, 19 anos daqui a pouco. Imagina se todo dia eu olhar para ela e falar assim, nossa, eu tenho que ficar casado com ela, pelo amor de Deus, ai, não aguenta não dá certo não, hein? Se eu não tiver prazer de ter uma vida a 2 com ela, como é que a gente sustenta um relacionamento? Então, se nós caminharmos no Senhor, são uma obrigação, eu tenho que ir na igreja domingo. Eu tenho que fazer, não, irmão, você não tem que fazer nada, irmãos. Você não tem. Esse é o lugar para onde o Senhor quer nos chamar. Para esse lugar de convicção, de quem entende que já pode tirar a boia da piscina, já pode tirar a rodinha de bicicleta. E me afogar, não, eu sei até onde eu posso ir. Para esse lugar, manter a chama acesa, irmãos, precisa ser mais importante para nós do que para Ele. Faz sentido? Como assim? Não é um favor que a gente faz para Deus. Isso precisa ser importante para nós. Esse lugar que o Senhor quer nos chamar. Coloquei assim, olha, não podemos viver como se fazemos
um constante favor a Deus. Precisamos buscar o prazer e a alegria deste lugar, ou neste lugar. Como Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos, irmãos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui eu caminho para o final. Aquele moço que está lá atrás, lá encostado no batente da porta, tem alguma coisa a ver com fogo arder no altar? Eu botei uma chamazinha no coração dele de propósito. Mas o que ele está fazendo lá, irmãos, encostado na porta? Com alguém com um espetinho lá? Será que está assaltando ele? Ah, cara, me dá esse coração queimando aí, não. Irmãos, o livro de Êxodo, capítulo 21, fala sobre um servo que, por opção, ele adquiria uma condição muito especial. Quando nós falamos, irmão, de entrar no lugar de filho, nós continuamos servos do Senhor, amém? Continuamos servos do Senhor. Só que nós já não somos mais escravos. Nós não temos mais o espírito de escravidão. Nós somos o servo da casa, que chama Abba Pai. E o que diz lá em Êxodo capítulo 21? Lá fala que quando um hebreu escravizava outro hebreu, podia ser porque comprou no pagamento de uma dívida, ele só poderia escravizar ele por no máximo 6 anos. Porque o 7º ano, todo mundo tinha que voltar para sua terra. Hein? Ou, poderia acontecer ainda, se ele tivesse sido escravo no 49º ano, ele só ia ser escravo por 1 ano, porque no 50º era o ano do jubileu, todo mundo tinha que ir embora para casa. Mas vamos dar um exemplo que ele saiu, deu azar. Pegou lá no 1º ano e não era ano de jubileu. 6 anos ele poderia ser escravo. Mas no 7º ano, todo escravo tinha que ser livre. Todo servo tinha que ser liberado. Era a lei do Senhor. Mas poderia acontecer algo muito interessante. Imagina que o Bruno, vou te chamar de escravo, mas só com exemplo, tá? Imagina, irmãos, que eu comprei o Bruno como meu escravo. Olha que bonito, toca até violão para alegrar o pessoal da casa, olha, dá um si bemol lá sustenido. Aí, irmãos, eu gosto tanto do Bruno, está até tocando a música ali em sol maior, olha só que bênção. Eu gosto tanto do Bruno, que eu até comprei ele como escravo. Mas com o passar dos dias, nós fomos criando uma afinidade. E agora, em vez do Bruno comer lá na mesa do escravo, falou: Bruno, vem aqui, come dentro da nossa casa, aqui, come com a gente. Rapaz, não, vai para lá não, fica aqui comigo. Ô Bruno, eu estou querendo fazer isso, o que você acha? E aí eu começo a tratar o Bruno de uma maneira muito diferente da qual os senhores tratam os escravos. Eu começo a amar o Bruno. Ele era meu escravo, mas a gente começou a ter um relacionamento tão bom, eu trato ele tão bem. O Bruno conheceu uma outra escravinha lá, casou com ela, teve filho. Falou assim: pode me chamar de vô, vem cá. Eles me tratam com família, irmãos. Mas aí tem um problema, chegou o 6º ano. Eu tenho que liberar o Bruno. Falei: Bruno, tá bom, né, cara? O caviar que a gente comeu tá bom, né? A feijoada. Eu não sei, cara. Mas então, deu a hora de ser liberado. Você vai querer ir embora, cara? Pô, você tem tudo aqui na minha casa, cara. Te trato igual filho. Mas tem um problema. Mesmo que ele falasse assim: eu não quero ir embora. Se eu retesse o Bruno dentro da minha casa e as pessoas da rua falassem: olha lá, ó, fica retendo escravo, canalha, descumpridor da lei, corrupto, seu escravista, escravagista, nem tem lei áurea não, mas se tivesse eu ia te denunciar. Eu poderia correr o risco de ser denunciado por alguém se o Bruno não aparecesse livre na rua. Mas aí a lei do Senhor criou uma opção, falou assim: olha, quando isso acontecer, do escravo, no dia de ir embora, falou assim: não, cara, eu amo o Senhor, eu amo estar nesse lugar, eu não quero ir embora. Então, você quer ficar comigo, Bruno? Então tá, então vou te pegar, vou te levar lá na sovela da porta. A sovela é o umbral da porta, né, o batente da porta. E eu vou pegar um ferrinho, uma sovelazinha, e vou furar a sua orelha. Fazer um buraquinho na sua orelha.
Porque amanhã, quando você for para a rua, todo mundo fala assim: "E aí, Bruno, tá livre?" "Não, tô lá ainda." "Nossa, mas o Vitor é um canalha." "Ah, tá. Você é um servo da orelha furada. Você ficou lá por amor." Irmãos, quando o Senhor nos resgatou, como nós lemos no texto, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, e a palavra diz que sem a lei o pecado não é evidenciado. Quando Ele nos resgatou desse lugar, Ele nos comprou, nos redimiu. Redenção é o ato de pagar uma dívida. Nos comprou, falou assim: você é livre, tão livre que se você quiser ir embora, você pode ir. Se você quiser viver uma vida longe de mim, você pode ir. Irmãos, você acha que Jesus morreu mais por nós que estamos aqui, ou mais pelo bandido? Por quem Jesus morreu mais? Igual. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus morreu por todos, irmãos. E nos resgatou para uma vida de liberdade. Falou assim: olha, vocês estão todos livres. Querem ir embora, pode ir embora. Querem viver na esbórnia, pode viver. Quer ir no baile, vai no baile. Quer viver na prostituição, viva na prostituição. Quer ter 50 mulheres? Tenha 50 mulheres. Mas aí ele encontra um grupo de escravos, de servos, que entenderam as atitudes do Senhor, que aprenderam a amar o Senhor. Que quando o Senhor diz assim: pode ir embora, eu falo assim: eu não quero ir. Fura minha orelha, porque eu quero ficar aqui por amor. Eu quero manter a chama acesa. Por isso, até ontem eu era escravo, até ontem era por obrigação. Mas a partir de hoje, fura minha orelha, porque eu quero manter a chama acesa por amor. Eu quero varrer a casa por obrigação? Não, por amor. Eu quero orar por obrigação? Não, por amor. Eu quero ir na igreja por amor. Eu quero ler a Bíblia por amor. Eu quero jejuar por amor. Eu quero caminhar nesse lugar, sair do que as pessoas falam: eu vou fazer um favor para Deus. Não, eu quero andar por amor. É nesse lugar que o Senhor nos chama para andar. O que eram, irmãos, o furar a orelha? Era uma marca física, que todo mundo que olhasse para ele sabia que a vida dele tinha sido mudada por uma opção que ele fez de andar com o Senhor. Hoje, irmãos, a gente não fura a orelha, a gente não faz mais circuncisão. Circuncisão é no coração, como diz a palavra. Mas ainda assim, as pessoas que encontram comigo precisam saber que eu optei por estar com o meu Senhor. É nesse lugar, irmãos, que nós temos que andar no Senhor. De quem escolheu estar com o Senhor. Por quê? No lugar de maturidade, nós saímos do permitido e proibido e entramos no: isso agrada ao Pai? Tem vezes, irmãos, que os nossos filhos nos chegam e falam assim: pai, posso fazer isso? Mãe, posso fazer aquilo? Mas talvez o perguntar seja só um cumprir tabela, porque dentro do coração ela já tem o que quer fazer. Acontece ou não acontece? E às vezes fala assim: olha, eu acho melhor não. Ah, mas isso e mais aquilo. Eu falo assim: cara, você tem que sair do permitido e proibido. Você tem que entrar no lugar e falar assim: cara, meu pai não me proibiu, mas ele disse que não queria que eu fizesse. E se eu fizer, eu estou entristecendo o meu pai, estou entristecendo a minha mãe, estou entristecendo o meu Deus. A palavra não me proíbe. Mas será que Deus vai se agradar? Ele não me proíbe mais, porque Ele não é mais meu Senhor e nem eu escravo dele. Mas uma vez que eu quero andar com Ele em amor, será que Ele vai ficar feliz se eu fizer tal escolha? Se eu andar por tal caminho? Então, irmãos, é nesse lugar que eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Buscando na... Pastor Vitor, eu já estou nesse lugar. Então chega mais para perto, irmãos. Tem gente que chega mais para perto? Tem. Jesus pregava, tinha uma multidão. Da multidão tinha os discípulos. Dos discípulos ele chamou 12. Dos 12 ele andava com 3. Dos 3, um botava a cabeça no peito dele. Não tem níveis? Você vai chegando, você vai tendo mais perto. Então é nesse lugar. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Glória a Deus. Significa, irmãos, que nós vamos passar a desobedecer a palavra? Não. Mas a obediência agora já não é só por obrigação, é um ato de amor. Já dizia o apóstolo João, palavras de Jesus, né?
aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Vamos andar nesse lugar no Senhor, de agradar ao nosso Deus, de se agradar da presença dEle, de andar num lugar onde manter a chama acesa, buscar a lenha, não é mais um peso, não é um fardo. Porque quando ele fala assim, vai buscar a lenha, ele não fala só vai buscar que eu estou te esperando, ele fala assim, vamos buscar a lenha, vamos acender o fogo, vamos estar juntos, e nesse lugar nós vamos caminhar no Senhor. Amém?